Bom, pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre o multímetro. Tem algumas funções aqui que nós vamos utilizar periodicamente durante o nosso dia a dia. Tem outras que nós não utilizamos tanto, somente no curso avançado. Então eu vou falar dessas que nós utilizamos realmente durante o nosso dia a dia. Que é o quê? Deste lado aqui, nós temos a parte de corrente contínua. Ou seja, nós vamos medir a voltagem no local do aparelho, tá bom? Ou numa bateria, ou até na nossa fonte, para saber se está passando a voltagem correta também. Se você girar até 20 volts, ele vai medir de 20 volts para baixo, tá bom? Se você colocar 200, de 200 para baixo. Aqui o que nós precisamos é de 20 volts, por quê? As voltagens nas baterias, nos aparelhos, não ultrapassam isso aqui no curso básico, tá bom? Então, por exemplo, eu posso pegar uma bateria e medir ela, para saber quantos volts ela tem. Aí eu coloco positivo com positivo e negativo com negativo, para fazer a medição. Vai aparecer lá quantos volts tem. O cabo está na frente, só um segundo. Vamos dar uma ajeitadinha aqui. E pronto. Aí tá marcando lá, 3,75 volts. Ou seja, essa bateria é uma bateria que está em funcionalidade. Ela vai conseguir ligar o aparelho, ou pelo menos mostrar aquele símbolo de bateria fraca quando você aperta o botão de liga e desliga do aparelho, tá bom? Se a bateria tem menos de 3.7, 3.8 volts, o que vai acontecer? Normalmente ela demora um pouco até pegar carga no aparelho, ou você precisa dar um choque nela lá na fonte, dar uma carga nessa bateria, tá bom? Agora, dá para fazer isso com qualquer outra bateria. Por exemplo, vamos pegar essa outra aqui da Apple, do iPhone 6 Plus. Nós vamos colocar positivo de um lado e negativo do outro e fazer o teste do mesmo jeito. Olha lá quantos volts essa bateria tem. 3,26. Então, essa bateria aqui é uma bateria que precisa dar um choque nela para ela funcionar. Tá bom? Agora, 3.26 não, 1.26. Não, pera. 3.26. Tá? Agora, percebe-se que apareceu um menos ali do outro lado. Por que apareceu um menos ali? Porque eu coloquei os polos invertidos. Ou seja, desse jeito também dá para saber qual que é o lado positivo e negativo da bateria. Tá bom? Então, essa daqui é a parte para a gente medir a voltagem. De qualquer lugar do aparelho dá para medir essa voltagem. E se eu quisesse medir para saber se está passando energia de um lado para o outro do aparelho? Também dá. Aí é neste pino daqui, que é o teste de continuidade, que é uma das coisas que nós mais utilizamos aqui. O que esse teste faz? Ele vai emitir uma corrente elétrica do positivo até o negativo e vai medir a resistência de um ponto a outro. Como assim? Por exemplo, se eu encostar os dois pontos aqui, o que aconteceu? Ele apareceu um valor de 0,02 e o multímetro apitou. Isso quer dizer o quê? Que passou energia do positivo até o negativo sem nenhum impedimento, tá? Ou seja, se eu quiser medir uma trilha no aparelho, eu meço dessa forma. Se eu quiser medir um conector, eu meço dessa forma. Se eu quiser medir um encaixe, um cabo flex, um fio, eu meço dessa forma. Isso é muito útil no nosso dia a dia. Quer mais um exemplo? Eu vou pegar aqui um fio e vou colocar uma ponta do multímetro de um lado e a outra ponta do outro. Olha lá o que vai acontecer. Como não tem nenhum componente no meio do caminho, ele acaba dando o valor de 0,03. O valor é um pouco mais alto do que só com as duas pontas, que tava dando 0,02. Tá? Aqui deu praticamente a mesma coisa, porque muda muito pouco. Tá bom?
Agora, se você colocar na corrente alternada, dá para você medir uma tomada para saber se é 110 ou 220. Aqui dá para você medir a resistência de um resistor, que é um componente eletrônico, tá? Dá para você medir também com esta parte aqui, aonde está o curto na placa. Isso tudo vai ser para o curso avançado. Para o curso básico, são essas duas funções que nós vamos estar utilizando. Tá bom?